Beleza, galera, vamos lá então para a parte 2 dessa aula, aquele bate-papo antes de começar os estudos. Beleza? Vamos lá. Para essa parte 2 eu separei aqui 10 dicas, o que o cantor deve fazer e 10 dicas de o que o cantor não deve fazer. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar pensando o seguinte: o que eu devo fazer como estudante de canto, cantor, seja como hobby, grupo, solo, banda, enfim. O que eu devo fazer como cantor? Vamos lá. Dica número 1. A prática regular. Veja bem, tem aquela lenda, né? A pessoa que estudou um dia antes da prova e aquela pessoa que estudou o ano inteiro. E agora, qual será que tira a nota melhor? Então, veja bem, você estudar antes da prova, até que você está com a memória fresca, né? Você acabou de ver o conteúdo. Se você estudar antes da prova, pode ser que você acerte muitas questões, porque a sua memória está fresca ali naquele conteúdo. Só que, de acordo com os estudiosos na parte de metodologia, o nosso neurônio ele liga ali recentemente a memória de curto prazo, só que ela não fixa para a memória de médio e longo prazo. Então, por mais que você se saia bem na prova estudando um dia antes, depois você vai acabar esquecendo o conteúdo. E quando a gente pega esse mesmo raciocínio para o canto, o desenvolvimento musical, é melhor o médio e longo prazo do que o curto prazo. Na verdade, se você ensaiar uma música em janeiro, se você estudar só um dia antes ou no dia de cantar, chega em dezembro e tiver que cantar de novo, já era, perdeu tudo, tem que estudar tudo de novo. Agora, a prática constante e regular, aí sim você começa a fixar, como se você fosse colocar essa informação no congelador, tá sempre ali para você usar. Então a dica é a seguinte: mantenha o regular, faça a lição de casa, a rotina, para você manter fixo. Estudo o repertório constante. É melhor 5 minutos todo dia do que 1 hora por mês e nunca mais, beleza? Segunda dica: saúde, a saúde vocal. Nós vamos falar aqui no módulo, né, no decorrer desse módulo 1, terá um capítulo só exclusivo para os cuidados com a voz. Mas vale a pena aqui um pequeno resumo. O que você tem que ter, o que você tem que fazer como cantor? Tenha sempre uma garrafinha de água. Esse aí é o mínimo, uma garrafinha de água. E não adianta beber de uma vez. Vai de golinho em golinho, uma pausa da música, de uma música para outra, um trechinho ali do ensaio, para evitar, né, a rouquidão, o atrito, sempre lubrificando aí o trato vocal. E esse aí é o mínimo. Qual que é um plus assim? Você tem um nebulizador, um inalador, e hoje em dia tem carregado por USB, por pilha, portátil, coloca ali o som fisiológico, faz todo o exercício com ele. Tem gente que fala, mas e no chuveiro? Pela medicina aí, né, os biomédicos dizem que não é muito recomendado, porque apesar que o vapor do chuveiro está ali, né, e hidrata também, o micropartículas, né, do amianto e de tudo mais. Então, básico, garrafinha de água e um plus ali, um inalador, beleza? Nós vamos ter um capítulo só para isso, mas fica aqui já essa conscientização do que você deve fazer. Vamos lá agora, o terceiro tópico, terceira dica: aquecimento. Muitas pessoas negligenciam esse. Você vai começar a cantar, você ia cantar em casa, tá ali fazendo suas tarefas, tá chega num grupo, vai ensaiar, ninguém aquece, chega e canta, chega e canta. Isso é muito prejudicial ao médio e longo prazo, às vezes até o curto prazo, e também acaba que você não consegue dar o melhor do seu trato vocal, porque ele não aqueceu antes. Por mais que a musculatura seja fina, é o mesmo princípio da musculatura grossa de um jogador de futebol, por exemplo. Antes de entrar, ele está ali, ó, aquecendo. Além do treino, no dia do jogo, antes de entrar, está ali aquecendo, né, para não entrar duro. A mesma coisa é a voz. Então, o que eu devo fazer? Aquecimento vocal. Nós teremos um estudo dedicado a isso. Então, vamos lá. Quarta dica, a escuta ativa. O que é a escuta ativa? A escuta passiva é quando você está dirigindo, está lavando a louça, está escutando a música. Você está desfrutando da música, mas não é uma escuta ativa. O que é a escuta ativa? É quando você está fazendo e está escutando o que você está fazendo. A escuta ativa. Não é uma recepção. Não está recebendo somente. Escuta passiva. Você está fazendo, né? Está ativando e escutando ao mesmo tempo. Então, o que vale a pena?
você principalmente perceber a sua entonação, o seu entrosamento ali com a música, principalmente você perceber a sua voz, escutar a sua voz enquanto canta. A escutativa é a primeira coisa que o cantor precisa fazer. Vamos lá então, 5. Dica 5 agora. A dica 5, paciência. O que você tem que fazer como cantor? Ter paciência. Por que paciência? Nem sempre um projeto musical, uma música, um repertório, o desenvolvimento de uma técnica específica acontece agora. Eu entendi e agora eu já faço. Não é bem assim. É uma construção. A mesma comparação que a gente costuma dar com a voz, a questão do exercício físico. Se eu entrar na academia agora, não sou forte não, mas se eu entrar na academia agora, eu não vou ficar bombado amanhã. É uma construção, é uma construção. Então a voz é a mesma coisa, você precisa ter paciência. E aí a paciência decorre ter tempo, dedicação e esperar. E aí a longo prazo você consegue ver aí uma memória muscular do trato vocal, de acordo com todos os exercícios que você fez, você construiu ao longo dos anos, você vai perceber, opa, agora está conseguindo aqui, estou conseguindo perceber o efeito positivo. Consigo perceber aqui que eu tenho mais fôlego, mais afinação, mais resistência vocal, não cansa tanto, tenho controle da minha projeção, do fraco, forte, da minha emoção, da expressão musical. Então, é paciência, coisa de tempo, questão de tempo mesmo. Costumo falar com os alunos que é questão de quilômetros rodados. Se eu entendi, não quer dizer que eu sei fazer. E se eu sei fazer, não quer dizer que esteja automático. Então veja bem, você precisa rodar muito para pegar aquilo que você compreendeu, aplicar e deixar automático, fluido, a ponto que você faça sem perceber. E o melhor segredo é começar. Vamos lá então agora pela sexta coisa que o cantor deve fazer. Então, a sexta é o estudo da música. E quando eu falo estudo da música, não é somente a música que eu vou cantar. Estou estudando a música, a letra, decorei, agora o refrão. Esse estudo é importante, mas o estudo que eu digo agora, dessa dica, é o estudo da música em si. Aquilo que a gente já falou lá na parte 1 do papo. Eu tenho que estudar nota musical, leitura, técnica, estudar música, de fato. Então veja bem, vou comparar mais uma vez com a questão da direção, do veículo. Se eu sei dirigir o quê? O carro, sei manobrar, sei fazer tudo, eu vou aonde que eu quiser, não é verdade? Agora, se eu não sei dirigir, mas eu sei o caminho, não vou chegar. Tá, o que tem a ver essa comparação? Se você sabe música, nota, tonalidade, técnica, você canta qualquer música. Agora, se você não sabe tudo isso, não adianta você ter decorado a letra da música, que você não vai cantar. Pode até cantar, mas aquela dificuldade, aquela luta, não vai ficar fácil, natural, do seu jeito, com a sua cara, sem imitar o cantor. Então é isso, se eu sei dirigir, eu chego em qualquer lugar. Agora, não basta ter decorado o caminho se eu não sei dirigir bem. Beleza? Vamos lá então, a sétima dica. Estudar repertório. Isso é muito importante, estudar o seu repertório. Beleza, eu estudei, fiz a lição de casa, prática consistente, eu sei dirigir o carro, se você aplicar as técnicas vocais, as questões de música, tonalidade, divisão vocal, tempo e tudo mais. E o que quer dizer então, comparando com estudar o repertório? O que é estudar o repertório em si, que é uma coisa que o cantor deve fazer? Bom, é o seguinte, você pegou uma música, hoje é dia 5 de novembro, aí você pegou essa música, semana que vem você pegou outra, beleza, já está em fevereiro do próximo ano, e aí você vai pegando música, você está com 10 músicas, só que você não lembra mais a primeira, então vale a pena ter uma prática constante do repertório em si. Então a dica que eu dou é a seguinte, que é o que um cantor deve fazer, seja profissional ou amador, não tem distinção nisso. O seguinte, pega essa dica, você pega uma música, pega 2, 3, 4, poxa, inteirei 10. Na sua prática diária, hoje eu vou ter 30 minutos para praticar, beleza. Eu vou pegar aqui e dividir esses 30 minutos, eu vou cantar a música 1, 2, 3, 4, 5 e vou deixar sobrar 10 minutos ali para a música nova, que eu tenho que trabalhar mais. Assim, você continuou revisando todas as músicas e deu mais tempo para aquela música nova que você está trabalhando.
E assim você vai renovando esse ciclo. Aquela música nova já ficou velha, coloca aqui, pega a música nova. Dessa forma você está dando atenção para a música nova e não perde tudo que você conquistou. Beleza? E aí quando você for cantar, olha lá, pegando o gancho com as dicas anteriores, já está automático, de tanto que você teve aí de quilometragem rodada no canto. Vamos lá então, a dica 8, gravar, é uma coisa que o cantor deve fazer. Ah, mas eu não gosto de aparecer no vídeo, eu não gosto de escutar minha voz. Grava, grava, grava e grava. Os cantores profissionais vivem gravando. Ah, mas eu sou amador, eu canto só aqui na igreja, eu canto na minha casa, no karaokê, com os amigos, só aqui lavando louça. Grava que você vai ver o resultado. Porque essa dica é muito importante, o cantor deve fazer, independente do nível profissional ou não. Porque quando a gente grava, a gente tem uma percepção muito maior do que a gente está fazendo, o resultado, e consegue comparar também. Poxa, ó, eu escutei a minha gravação, nossa, eu nem estou mexendo na boca, eu preciso mexer mais. Nossa, minha voz está muito forte, eu posso reduzir aqui um pouquinho. Entende? Então a gravação é uma coisa que o cantor deve fazer. Estuda, grava, estuda, grava, estuda, grava, que assim você vai comparando, vai evoluir muito. Vamos lá, chegando agora na nona dica. A nona dica é a seguinte: antecedência. O cantor deve ter antecedência. O que é isso? O que quer dizer isso? Se eu tenho que cantar domingo uma determinada música, eu devo ter estudado ela pelo menos uma semana atrás. Não no dia, na hora, nem um dia antes, já falamos sobre isso, porque eu vou precisar maturar aquilo. E a música, ela faz parte da arte. A arte, ela tem um tempo de maturação, porque é uma construção que você está fazendo. Não dá para pegar todos os elementos, por mais automático que tudo esteja e compreendido que tudo esteja, não dá para pensar todos os elementos na hora. E quando eu falo todos os elementos, vou dar só uma narrada aqui, igual de jogador de futebol, aqui, igual de narrador de futebol para você. Bem rápido para pegar aqui tudo que envolve. Primeiro, vou estudar música, eu tenho que ter a tonalidade na ponta da língua, eu tenho que ter a letra na ponta da língua, a técnica que eu vou usar, a afinação, eu tenho que ter decorado para ficar fluido, eu tenho que entender a emoção para poder transmitir, eu tenho que saber a projeção vocal que eu tenho que fazer em uma parte ou na outra, eu preciso entrosar o tempo com a banda ou com o playback, eu preciso ter uma articulação nítida, trabalhar com a ressonância, voz de peito, máscara, cabeça, eu preciso ter uma série de fatores que ao mesmo tempo não dá para pensar tudo em uma tacada só, uma rodada. Imagina como uma corrida de Fórmula 1, tem 100 voltas, não sei quanto que tem, mas vamos chutar que tem 100 voltas. Então, na primeira volta do canto, não dá para fazer tudo isso. Você tem que ter rodado aí uma volta, vou prestar atenção só na afinação, outra volta na respiração, outra volta na articulação, outra, uma para cada uma, para chegar na última volta e estar todas as questões resolvidas. Então você precisa de antecedência, uma semana no mínimo, para você apresentar, senão não dá tempo. Pode ser que ocorra um dia na nossa vida, aquela questão, né? Se virar nos 30. E aí você já está calejado em fazer esse processo várias vezes e consegue se virar na hora. Tem que cantar agora, pega a letra ali na hora e tchum. Só que não conta com isso, isso pode acontecer e ó, uhul. Beleza, deu tudo certo, mas não conta com isso como se fosse uma rotina dessa abordagem. A rotina ideal é a antecedência. Beleza? Vamos lá então agora para a 10ª, última, não menos importante dica: referência. Você precisa ter como cantor referência. O que é referência? É se comparar, mas não naquele sentido ruim, né, que eu já falei no papo anterior, na parte 1, de comparar o meu estágio atual com um cantor profissional de anos e gravar no estúdio, mas você precisa ter referência de como se fosse uma bula, um norte para você seguir. Então escuta o cantor A, B, C, uma cantora, aquilo que você gosta, para você ter referência aonde você quer chegar. E quando a gente tem referência, sabe onde vai chegar, onde quer chegar, vai mirar, ter uma direção, a gente fica menos perdido, menos aleatório. O que o cantor deve fazer é ter referência. E também, junto com essa referência, um feedback. O feedback é você perceber, opa, eu estou pegando aqui exatamente aquilo que eu quero na minha referência. Perceber o feedback, ou seja, uma análise póstuma daquilo que você está fazendo. E aí você tem referência,
tem um feedback, está analisando as duas coisas ao mesmo tempo, e aí você junta com as dicas anteriores aí do 1 ao 10, você já está fazendo tudo que um cantor deve fazer. Agora vamos lá, o que o cantor não deve fazer. É isso aí, vamos lá então para a parte final, o que o cantor não deve fazer. Então vamos lá. Polêmico, hein? Polêmico. Tira as crianças da sala. Vamos lá. Então o que o cantor não deve fazer? Excesso de força. A gente está acostumado a assistir um programa de competição de cantores, um reality desses que tem aí, de competição, ou até mesmo ao vivo, um DVD, e nossa, aquela pessoa tem aquela vozeirona, abre um carão, a gente tende a associar isso com força, mas na verdade não é força não. Cantar não é sinônimo de força, cantar com voz potente, vozeirão, não é sinônimo de força. É questão de ressonância, projeção, outras coisas, menos força muscular, principalmente do trato vocal. Pode até ter uma determinada força, e aí a gente vai ter um capítulo sobre isso, mas é uma força mais relacionada com resistência, tônus, não exaustão, de forma que aperta aqui, ó, nossa, muita força. Tá tentando ganhar no grito, na verdade, né? Então, a gente já falou um pouco sobre a competição sonora na parte 1 e outras coisas que nós vamos trabalhar no decorrer do módulo, mas já tenha em mente o que o cantor não deve fazer: força. Não faça força na articulação, é leve, não faça força no ar, naquele fôlego, não faça força na garganta, não faça força, calma, tranquilo, tranquilo. Vamos lá, parte 2, comparação. A gente já falou um pouco sobre ter referência, já falou sobre não comparar com o fulano A, B, C, D, e vale a pena enfatizar mais uma vez, cuidado com a comparação, compare-se você a si mesmo. Vamos lá então, a terceira dica: o que o cantor não deve fazer? Errar saídas, entradas, repetições. Ele não deve fazer nem na questão do playback, karaokê, e nem na questão da banda, porque isso aí, ó, quebra a perna. Então, por exemplo, se você está em um playback e você vai errar uma repetição, era para entrar agora, entrei depois, era para sair agora, já era, o playback não vai atrasar com você. E uma banda, ao contrário do que se imagina, ah não, com a banda eu posso atrasar, posso entrar depois, não pode não. Isso aí quebra a perna de quem está tocando, porque a pessoa está ali numa determinada nota, um acorde, um ritmo, aí de repente entrou, quebra tudo. E repetições também, você precisa ter ciência, agora é a estrofe, repete tantas vezes, agora eu volto para aquela determinada letra, não pode ser aleatório. Então é muito importante, porque a música ela tem um começo, meio e fim, e uma repetição para que não fique enjoativo ali, aquela repetição monótona em uma parte só, beleza? Vamos lá então, quarta dica, que o cantor não deve fazer: excessos, excesso de técnica. Excesso, vou colocar aqui melisma, vibrato, pei. Não, cuidado com os excessos. Tem música que pede aqui, mas às vezes fica poluído demais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns exemplos do que não devemos fazer, beleza? Bom, vamos lá. E na própria apostila também vai ter aqui alguns links, né, de exemplos para contextualização, referência e tudo mais. E além desses excessos que o cantor deve evitar, ele também deve se conscientizar solo, estou cantando sozinho, vou evitar esses excessos, mas também em grupo, a timbragem de grupo. Se você está cantando em três, um back vocal ali, um está cantando desmaiadamente e outro está cantando euforicamente, dá diferença, precisa ficar todo mundo no mesmo nível de volume vocal, de força, de articulação e tudo mais. Quinta dica, o que o cantor não deve fazer: o cantor precisa tomar muito cuidado com a falta de conexão visual em vários âmbitos. Por exemplo, da mesma forma que eu estou falando com você aqui, eu estou com meus olhos aqui, ó, estou com meus olhos na lente, né? Imaginando que é você que está aqui na minha frente para ter um contato visual. Da mesma maneira, se você está com um grupo, porque é aquela mesma questão, você vai cumprimentar alguém, você precisa olhar firme pro olho da pessoa. Se você pegar e cumprimentar aqui, ó, não passou firmeza. A mesma coisa se você estiver cantando. Estou cantando aqui assim, ó, não dá certo, né? E hoje em dia
é muito mais visual do que audiovisual, não é verdade? Antigamente era resumido só em gravação. Eu tenho aqui um vinil, um CD. Hoje em dia é vídeo, né? Ou palco. Então não tem muito o que fugir. A gente precisa desse embate visual mesmo, né? Nesse âmbito solo. Agora, o âmbito grupo, se eu estou cantando com mais cantores ou com banda, aí piorou. Precisa ter conexão visual. Às vezes a gente está em uma posição, nós estamos em uma posição e sentimos uma coisa. E não conseguimos ter a percepção ali, né, do que a outra pessoa está sentindo, né? Na verdade, não tem essa alteridade. Por exemplo, de repente eu sou um tecladista, estou tocando aqui, eu nem sei o que o cantor está sentindo. E vice-versa, sou um cantor, nem sei o que o tecladista está percebendo. Então, deixa eu te contar. Com a conexão visual, essa comunicação ela fica mais fluida. Às vezes o cantor olha para o tecladista já sabe, opa, eu tenho que diminuir, eu tenho que mudar o tom, eu tenho que, enfim, e vice-versa. Conexão, a banda, cantor, todo tempo sou eu. Um tecladista, um músico deve ficar muito bravo, deve não fica, porque eu sei disso, fica muito bravo quando o cantor tá lá, ó, e o tecladista querendo olhar para ele para avisar alguma coisa e ele, ó. Então, ó, se solte, mas conexão visual, muito importante. Sexta parte, em sexta dica, o que a gente vai falar aqui na sexta dica? A questão de divisão vocal. Se você vai trabalhar no caso solo, beleza, mas se você vai trabalhar em grupo, aí você tem que tomar cuidado com a divisão vocal. É uma coisa que o cantor não pode fazer, é cantar a mesma coisa que o outro. Duas pessoas cantando a mesma coisa. Musicalmente isso é incorreto. Precisa ter a divisão vocal. E eu sei que a divisão vocal é um pouco delicada de estudar, precisa de um conhecimento para isso, você precisa saber a formação do acorde, a tonalidade, a nota que combina na sua extensão vocal e uma série de coisas. Mas eu vou passar aqui um resumão do que você deve fazer se você não souber fazer a divisão vocal. Primeiro eu vou dar uma introdução, o que é a divisão vocal? Basicamente vai ter uma nota principal, vamos supor que seja essa, vou cantar aqui só com a vogal ó. E a divisão vocal vai ser uma outra nota, pode ser um intervalo acima ou um intervalo abaixo. E aí, essas duas ou mais notas ao mesmo tempo, né? E isso que eu fiz no teclado, porém com as vozes. E aí, como eu falei, tem que ter um estudo para isso, né? E aí tem as classificações vocais, soprano, contralto, tenor, quem faz grave, médio, agudo e tudo mais. Além de saber fazer a divisão vocal, é difícil também para quem está começando fazer a segunda voz, porque às vezes vai escutar a voz de outra pessoa e já era. Então tem que ter um volume, uma concentração, você tem que se ouvir bem para você não depender da voz do outro, para não se embananar, né? Então, como eu falei, isso foi só um adendo ali do que é a divisão vocal, nós vamos estudar mais sobre isso, mas aqui já dando essa conscientização que o cantor não deve fazer. Se eu estou cantando eu mais um rapaz, eu não posso cantar igual. Os dois vão ficar aqui, com voz de homem, aqui, grossa, vai. A mesma coisa mulheres, as duas iguais, complicado. Então vamos lá, um resumão, vamos supor, nossa, mas eu não tenho todo esse quilômetro rodado para saber a divisão vocal, o que eu devo fazer no meu grupo e tudo mais. Vamos lá, resumão aqui, o que eu devo fazer, já que já sabe o que não fazer. Vamos lá. Então, primeira coisa, saiba quem é a voz principal. Isso vai determinar tudo. Como assim? A melodia principal, quem vai cantar a estrofe, o refrão, a voz principal, é soprano, ou seja, a voz feminina mais aguda. Então, o back vocal precisa ser homem. Por quê? Porque se for soprano também, aí vai ficar a voz principal e as back vocal ali, ó, igual. Não dá certo. Outra questão, a voz principal soprano e os back vocais contralto. Não dá certo. Por quê? Porque a voz masculina até fica legal com a voz feminina, isso é muito fácil de timbrar. Agora a voz soprano com a contralto fica contralto grave, ele não fica legal. Entende? Então não fica legal. Mulheres com mulheres, soprano principal e contralto back vocal. Não fica legal voz principal soprano e back vocal soprano também, porque aí vai ficar tudo igual.
Então qual que é o interessante? A voz principal soprano, o back vocal tem que ser homem. E aí canta uma oitava abaixo. E aí fica aquele apoio vocal legal. A voz principal mais aguda e o back vocal mais grave ali dos homens. Beleza? Agora outro contexto. Vamos supor que a voz principal ainda é feminina, mas é contralto. Ou seja, a voz feminina mais grave. Beleza. Quem que pode ser o back vocal? O back vocal aí agora pode ser sopranos. Por quê? Porque a voz feminina contralto está ali grave e o soprano está mais agudo. E aí o soprano tem que se virar agora para cantar mais agudo do que o contralto, porque às vezes o contralto principal também sobe. Mas o soprano precisa ser aquela divisão vocal mais acima. Beleza? Vamos lá. Agora o terceiro contexto. E se a voz principal for homem? Aí o back vocal não pode ser homem, a não ser, né, que saiba fazer a divisão vocal. Não sabendo, não pode ser homem. Pode ser contralto, pode ser soprano, porque aí sempre vai estar agudo. Então, para simplificar toda essa dica, espero que você já tenha entendido até aqui, mas eu vou enxugar um pouquinho mais. Imagina como se fosse um bolo. Então você tem camadas, você vai ter a massa, o recheio e o chantilly. E o efeito ali que você queira. Enquanto você não tem todos esses ingredientes, só sabe fazer a massa e o recheio, a cobertura, a massa, a cobertura e só, beleza, vamos fazer com o que a gente tem. Então, uma vez que o bolo é completo com tudo, é a divisão vocal completa. Mas o simples é o quê? Voz feminina principal, soprano, back vocal, homem. Resume isso, anota aí. Voz principal feminina, contralto, back vocal, soprano, mais agudo. Escreve, anota aí. Voz principal, homem, back vocal, soprano. Anota aí. Beleza? E aí, como eu falei, e se tiver duas pessoas no back vocal, vão cantar iguais? Vão cantar iguais. Ih, mas o professor falou que não podia cantar igual. Mas aí não tem problema. Por quê? Porque tem uma pessoa cantando solo, as pessoas que estão no back vocal cantando juntas de maneira igual, elas estão cantando mais baixo e timbrado. Precisa estar as duas juntas no mesmo volume, as duas pessoas equiparadas ali. O que não pode é o back vocal sobressair o principal. Beleza? Ufa! Ai, ai, ai. Não se desespera. Muita coisa nesse papo 1 e 2 aí, né? Não tá cansada não, né? Ufa, é difícil, muito assunto, né? Mas é muito importante começar já certinho, sabendo o que deve fazer e o que não deve fazer, na verdade, para ter um estudo mais efetivo. Vamos lá então. Caminhando para o final, agora é rapidinho. Dica 7, 8, 9, 10 e zeramos por aqui. Vamos lá. A dica 7, cuidado com o ego. Às vezes a gente, como cantor, vai muito... Não, pode deixar que eu canto e... E outra também é a questão oposta, a falta de coragem. Tem que ter coragem também, senão não ganha, né? Então, cuidado aí com os extremos, tenha o equilíbrio, beleza? Vamos lá para o 8, cuidado com as críticas. Veja bem, quem que você vai ouvir? Ah não, mas você está cantando, nossa, não estou gostando. Tá, quem está me falando sabe do que está falando? Se eu sou médico, eu vou receber conselho sobre saúde de um engenheiro, entende? Então veja quem está te criticando e veja, né, se vale a pena ouvir ou não. Certa feita, vou contar aqui rapidinho, eu estava fazendo estágio, né, da licenciatura musical, eu estava fazendo uma observação com uma turma de educação infantil, crianças ali de 4, 5 anos. E aí a atividade que a professora passou, né, as crianças tinham que desenhar ali o animal com a letra que cada um escolheu e tudo mais. E aí eu só escutei a menininha falando: ah não, você vai ver, eu vou fazer muito bonito, você vai gostar. Aí a outra falou assim: você não tem que fazer para agradar a mim, você tem que fazer para você, você tem que aprender para você. Muito engraçada a história dessas meninas aí, mas eu peguei, nossa, é verdade, você tem que aprender para você, não importa. Eu sei que às vezes a gente quer agradar, precisa agradar também, né, em muitas ocasiões. Só que primeiro de tudo, você tem que estar satisfeita. E aí se você estiver, aí os demais é consequência também, beleza? Então cuidado com a crítica negativa e pouco construtiva. Beleza, vamos lá agora para a nona. Nona, quase terminando aqui, monitorar limites.
cuidado com seus limites vocais. Às vezes a gente vai cantar uma música e não percebe que estava muito alto, um tom muito fora, ou alguma coisa que eu ainda não consigo fazer bem. Eu vou fazer assim mesmo. Não, é uma coisa que o cantor não deve fazer. Negligenciar os seus limites, beleza? E agora, o que eu faço se está além do meu limite? Treina mais ou não faz? A minha opinião é, faça bem feito. Se for para fazer mal feito, é melhor não fazer. E gasta mais tempo preparando até que fique bom de verdade, para aí sim poder apresentar. Aí agora a última dica, a 10ª. Tenha objetivos realistas. O que quer dizer isso? O que o cantor não deve fazer é ter uma questão assim, uma música, um repertório muito elevado, muito mirabolante. Exemplo, a música tem um coral e eu quero fazer muitas coisas assim, meu grupo, quem é meu grupo? Não tem, entendeu? Então tenha objetivos realistas. A mesma coisa a extensão vocal, a música pega num grave, um agudo que eu não alcanço. Não, tenha objetivos realistas, faça aquilo que seja mais confortável para você. E tem uma frase que é a seguinte: se a música tem uma demanda X, você tem que ter preparado X mais 3. Porque se reduzir a sua demanda, a sua desenvoltura, o seu rendimento, por algum motivo que seja, ainda fica legal. Agora, se você superdimensionar até isso, a música precisa de 3x, você fez 1x, 2x ou mesmo 3x e está empatado, se der um pepino já era. Então tenha objetivos realistas. Beleza, galera? Obrigado por ter assistido a aula até aqui. Então foi muito bom esse papo, parte 1 e 2. Daqui pra frente, agora nas próximas aulas, nós vamos entrar agora no estudo da apostila, beleza? Eu vou apresentar todos os assuntos, dar um resumão, um parâmetro geral, e aí daí pra frente é só prática. Valeu, um abraço!